Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma EBD EAD. E agora eu tô de volta, né? Já umas 3, 4 aulas que o Renatinho tava direto aí, mandando a ver no grego koiné. Mas aí agora eu voltei, agora pra ficar. E vocês viram que eu tô no cenário novo, então não reparem na bagunça. Assim como você já tá acostumado com a aula do Renatinho, que tem um monte de barulho, né? Aqui também vai ser a mesma coisa, reforma aqui, criança gritando. Não há nada de novo debaixo do sol, né? E hoje a gente vai estudar sobre o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, tá? Então, já pega aí sua Bíblia, já pega seu caderno, que mais? O seu café, a sua caneta, o seu bloco de notas, tudo isso aí que é necessário pra gente aprender um pouco mais e bora lá! O tema da aula de hoje é alegria em meio à salvação. E para elaborar essa aula, eu estou me baseando nas perícopes da NVT, da nova versão transformadora, que é uma versão da Bíblia, uma tradução da Bíblia na real, mas eu vou estar lendo na nova Almeida atualizada, tá? Tem diferença um pouco da nova Almeida atualizada para a NVT, mas nada que comprometa o nosso entendimento. É porque na nova Almeida atualizada tem algumas palavras que eu vou querer trabalhar melhor, que na NVT é uma outra tradução, mas que vai trazer o mesmo sentido. Então, começando pelo começo, eu vou ler aqui os versículos 1 e 2, e eu vou separando em alguns trechos, a gente vai lendo trecho por trecho, e vai fazendo mais um expositivo como vocês já estão acostumados, tá? Então, versículo 1 e 2 do capítulo 3 de Filipenses diz o seguinte: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Aqui Paulo ele dá como se fosse uma introdução para o capítulo 3 e é tipo uma transição entre o capítulo 1 e 2 para os capítulos 3 e 4 dessa carta. E é interessante que Paulo ele retoma o tema central da carta aos Filipenses, que a gente já até estudou, que é a alegria. Então ele diz: alegrem-se no Senhor. E outro ponto que Paulo fala também é que ele não se cansa de repetir as mesmas coisas. Às vezes a gente fica pensando, putz, mas de novo a pessoa vai lá e fala disso. Mas a real é que as verdades fundamentais da palavra de Deus, elas nunca vão enjoar. Não importa o quanto que a gente fale sobre a salvação, o quanto a gente fale sobre o plano da redenção, o quanto a gente fale sobre a graça, sobre a justificação na cruz do Calvário, nada disso vai enjoar. Isso daí é alimento, é que nem o nosso pão de cada dia, o nosso pãozinho francês com uma manteiguinha, ou a nossa água, ou o nosso café. É um alimento que a gente se alimenta todo dia e a gente nunca vai enjoar, né? Até o nosso arroz e feijão, que já está na cultura brasileira, é um alimento que não enjoa. Aqui Paulo ele vai reafirmar algumas verdades que ele sabe que são essenciais para os filipenses. Não que os filipenses não estavam aplicando essas verdades, mas ele acha por bem repetir, reafirmar essas verdades e trabalhar com os filipenses essa realimentação, né? Alimentar eles de novo com essas verdades que é alimento para o nosso espírito. E aí a gente vai para o primeiro tópico da aula, o primeiro tema da aula, que é o valor inestimável de conhecer a Jesus Cristo. Então a gente vai trabalhar aqui dos versículos 1, né, que a gente já até leu, e a gente vai até o versículo 11. Então depois dessa introdução, Paulo ele começa a falar sobre alguns cuidados que o povo, que os filipenses deveriam ter. Então tá lá no versículo 2, está escrito o seguinte: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui Paulo está falando sobre três tipos de coisa, 3 adjetivos: cães, maus obreiros e falsa circuncisão. Mas não é para a gente entender isso daí como se fosse 3 tipos de pessoas diferentes. Porque na real Paulo está falando sobre 3 características de um único tipo de pessoa que estava ali no meio da comunidade dos filipenses. E os cães não é o nosso doguinho amigável que a gente tem no dia a dia, né? Os cães lá naquela época eram animais selvagens, então eles andavam em matilhas, eles caçavam, eles atacavam as pessoas, eles não eram animais domésticos. E aí tem uma curiosidade, porque os judeus, eles tratavam os gentios como os cães. Paulo ele está dizendo que os verdadeiros cães eram os judaizantes, então eram os judeus que eles estavam se infiltrando nas comunidades gentias para trazer, para resgatar a cultura judaica dentro da comunidade gentia. Então Paulo fala, gente, fique esperto com os cães. Sabe aqueles judeus que xingavam vocês de cães? Na real, os cães são eles, porque eles estão trazendo conceitos, estão trazendo religiosidade para cima de vocês, que não tem nada a ver com os ensinamentos que a gente está ensinando. A graça não é
por você ser judeu. A graça é pelo sacrifício de Jesus Cristo, e a gente obtém isso pela fé. Então Paulo fala assim, ó, cuidado com os cães. E depois ele vem, cuidado com os maus obreiros. Esses maus obreiros, novamente, eram esses judaizantes, muitas vezes gnósticos, que eles estavam se infiltrando ali na comunidade de Filipos para subverter a verdade do Evangelho. Então, se Paulo já tinha pregado a salvação de Jesus Cristo pela graça, mediante a fé, eles faziam um desserviço à pregação que Paulo estava pregando, a pregação que todos os apóstolos pregavam. Eles estavam subvertendo o Evangelho genuíno e verdadeiro. E por fim, Paulo fala sobre cuidado com a falsa circuncisão. E se a gente for olhar a circuncisão no original, tem um trocadilho de palavras. E aí eu vou deixar pro Renatinho fazer esse trocadilho de palavras lá no Hangout na quarta-feira, porque eu não manjo nada de grego, mas o Renatinho está estudando aí, ele sabe pronunciar melhor do que eu. Mas eu vou deixar aqui as duas palavras aqui na legendinha, como vocês já estão acostumados. E Paulo faz um trocadilho, porque ele usa a palavra circuncisão e mutilação no original, elas são um pouco parecidas. E Paulo faz justamente esse trocadilho, a falsa circuncisão. Em algumas versões está falando sobre os mutiladores. Porque o que estava acontecendo? Esses judaizantes, eles entravam na comunidade de Filipos e falavam assim, ó, gente, se vocês querem ser salvos de verdade, vocês têm que praticar a circuncisão. Porque essa é o sinal que Deus deixou para aqueles que creem nele, né? Para o povo que é seu, que seria o povo judeu que eram circuncisos. Mas os gentios, eles não praticavam a circuncisão. Mas aí Paulo está falando assim, ó, se essas pessoas elas estão circuncidando para obter a salvação, eles estão na real se mutilando, porque não precisa de circuncisão. A verdadeira circuncisão, e durante a Bíblia inteira a gente vê isso no Antigo Testamento, é a circuncisão do coração, é a gente ter um coração transformado, regenerado por Deus. Essa é a verdadeira circuncisão. Não adianta nada carregar um sinal no corpo, na carne de uma herança, de alguma coisa assim da sua cultura, se você realmente não está vivendo de acordo com os padrões do Deus que você serve. Então isso daí não significa nada. E Paulo fala assim, ó, cuidado com os da falsa circuncisão. Não precisa ficar se circuncidando. Essas pessoas estão implantando aí em todas as igrejas, não só na igreja de Filipenses, na igreja de Filipos, né, dos filipenses, mas em todas as outras igrejas. A gente viu isso daí também em Efésios, fala um pouquinho sobre isso também. E aí, continuando a leitura aqui para o versículo 3, é legal que Paulo faz um contraste entre esse falso evangelho com o evangelho genuíno. Ele diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo está fazendo um contraponto aqui. Então ele começa falando que nós que adoramos a Deus no Espírito. E a palavra adorar aqui é diferente daquela que a gente encontra em João 4:23, que fala sobre se prostrar. Aqui a palavra adorar está mais relacionado a um serviço. Não é simplesmente o culto que você presta dentro de um templo, mas é um culto pessoal que você carrega no seu dia a dia. E Paulo é claro que em dizer que essa adoração é a Deus e no Espírito. Se você está adorando e você não adora a Deus, você está cometendo idolatria. E se você adora sem ser no Espírito, você está oferecendo uma adoração que ela não é aceita por Deus. Então, Paulo deixa claro, ó, nós adoramos a Deus, e essa adoração a Deus ela é no Espírito, então não é simplesmente no nosso templo, na nossa igreja, mas é uma adoração no dia a dia, na nossa caminhada. Segundo ponto, nós nos gloriamos em Jesus Cristo, então todo o nosso prazer, todo o nosso deleite está em Jesus Cristo, não está nas nossas obras, não está em sermos judaizados, não está em sermos circuncisos, mas está simplesmente centralizado em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos trouxe salvação e redenção. E por fim, Paulo já mata ali dizendo que nós não confiamos na carne. E o que é confiar na carne? A carne é toda aquela religião que ela é produzida nos nossos corações, tá? Então tudo aquilo que eu acho que eu posso fazer para obter graça diante de Deus, isso daí é carne, tá? Então se eu acho que eu jejuando, eu orando, eu lendo mais a Bíblia, eu vou ser mais salvo, cara, isso daí é carne, entendeu? Isso daí são obras. E não é isso que Paulo está dizendo, que a Bíblia fala pra gente. É graça, é de graça, foi dado para nós
por Deus, não tem nada que a gente fez que nós pudéssemos merecer essa graça. Não é sobre aquilo que nós vamos fazer para Deus para ganhar alguma coisa, mas é aquilo que Deus já fez por nós. E daí, Paulo ele continua aqui, gente, e ele vai falar, poxa, sabe sobre esse lance aí de se orgulhar? Tem os judaizantes que eles estão se orgulhando porque eles são judeus e eles acham que eles são mais merecedores da graça. E talvez até para o pessoal, os filipenses, talvez gerasse um pouquinho de orgulho, depois a gente ressalta um pouquinho mais no final, mas Filipos era uma colônia romana, o Renatinho já até falou sobre isso. Então talvez até para eles pudesse ser motivo de orgulho ser cidadão romano. E aqui Paulo ele fala assim, ó gente, se fosse para se orgulhar de alguma coisa, eu vou mostrar para vocês N motivos dos quais eu poderia me orgulhar, mas sabe, disso tudo aqui, para mim não é nada. Olha o que Paulo está falando a partir do versículo 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está trazendo o currículo dele de forma bem exagerada. Como que ele dissesse assim, poxa, se na real a salvação fosse por obras, fosse por coisas terrenas, eu teria muito motivo para me gloriar. Mas vocês que me conhecem, vocês sabem que o motivo de eu me gloriar não é nas coisas que eu conquistei, né? Glorio-me na cruz de Cristo, glorio-me no sofrimento. Eles olhavam para Paulo, eles podiam testemunhar onde que estava a confiança de Paulo. E certamente não estava na carne, estava em Jesus Cristo. E Paulo traz o currículo dele aqui de forma bem exagerada, digamos assim, para contrastar aquilo que ele queria que o pessoal entendesse, que a confiança não era em coisas terrenas, mas em coisas eternas. E quando ele fala assim, ó, fui circuncidado ao 8º dia, o que ele está querendo dizer com isso? Que ele não era um judeu prosélito, então ele não era alguém que se converteu ao judaísmo. Ele era judeu de nascença, ao 8º dia ele foi circuncidado, né? Então, desde que ele nasceu, ele era judeu. E o que ele está querendo dizer com isso? Que essa justificação ela não é por rito. Ele fala que ele era da linhagem de Israel. Então, além dele ser judeu, mais voltado para essa parte religiosa, ele era um israelita de verdade. Então, ele falando que ele é da linhagem de Israel, significa que se ele pegasse toda a genealogia dele, uma hora ele ia chegar até Jacó. Então, ele tinha uma árvore genealógica, né? Ele era realmente um israelita. Então, ele era realmente sangue azul. E ele está dizendo isso por quê? Porque a justificação também não é pela raça, né? Não é por essa etnia. Paulo era também da tribo de Benjamim. Vocês lembram quando no Antigo Testamento o reino de Israel foi dividido em 2 reinos? Ficou o reino do norte e o reino do sul com 2 tribos, tribo de Judá e tribo de Benjamim. Essas 2 tribos elas eram extremamente leais à dinastia de Davi, então eles preservavam toda a essência ali do povo de Israel, enquanto as tribos do Reino do Norte elas acabaram se corrompendo. Então, se a gente lê Reis, o livro de Reis, livro de Crônicas, a gente vai ver que no Reino do Norte só tinha rei ruim, e no Reino do Sul tinha um rei bom, aí tinha 2 ruins, tinha um bom, depois vinha 5 ruins. Tinha alguns que eram mais leais, alguns que buscavam ter mais zelo pela essência ali da cultura hebraica. E quando Paulo fala que ele era da tribo de Benjamim, significa que ele era de uma das tribos mais puras dentre as 12 tribos de Israel. E essa justificação, ela também não vai ser por herança, porque Paulo recebeu isso, mas nisso ele também não se gloria. Paulo também era hebreu de hebreus. Então, os judeus que eles eram convertidos, em sua maioria, eles nem tinham essa essência de um puro sangue dos hebreus. Eles geralmente falavam o grego koiné, que era o grego da época. E os hebreus de hebreus tá mais relacionado com o dialeto, não com o dialeto, né, mas com o idioma, que era o aramaico. Então eles preservavam essa linguagem, esse idioma de forma mais pura. E nisso daí Paulo também ele não se orgulhava, porque ele sabia que a justificação também não era por tradição. Quanto à lei, Paulo era fariseu. Paulo ele escolheu fazer parte dessa seita. Ele poderia ter
escolhido ser um saduceu, poderia ter escolhido ser um herodiano, mas ele escolheu ser o fariseu. E os fariseus, embora a gente olhe para eles com maus olhos por conta dos evangelhos, é importante a gente entender que os fariseus, eles eram extremamente zelosos e extremamente aplicados à leitura da palavra de Deus e a praticar a palavra de Deus da melhor forma possível. E Paulo ele diz ali isso, né? Quanto à lei eu era fariseu. E Paulo fala isso para mostrar pra gente que não é uma religião, não é um sistema religioso que vai justificar a gente. Então a justificação, ela também não é por conta de uma religião. Quanto ao zelo, Paulo era perseguidor da igreja. Embora Paulo ele tivesse feito isso de forma errada, por motivos errados, o fato dele ser zeloso por aquilo que ele acreditava era muito importante. Dentro da cultura judaica, você ser zeloso pela sua pátria, ser zeloso pela sua cultura, isso daí era como se fosse um distintivo. Mas mesmo isso, Paulo ele fala, a justificação também não é por conta desse meu zelo. A justificação não é por conta dessa minha mera sinceridade. E aí Paulo fala, quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. O que Paulo está querendo dizer? E eu duvido que qualquer um de nós a gente poderia falar isso daí um dia. Dizer que tudo que está escrito na Bíblia eu cumpro, eu não erro nada. Você não vai encontrar nenhum desvio na minha conduta de vida quando você colocar a minha vida em contraste com a palavra de Deus. Paulo está dizendo justamente isso. Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Mas mesmo nisso eu não vou me orgulhar, porque ele sabia que a justificação dele não era simplesmente por ele ser obediente à lei. E, sabe, justificação às vezes é um termo um pouco difícil da gente entender. Mas eu gosto de pensar assim, o que você é ser justificado? Justificado é você ter uma posição certa, uma posição adequada diante de Deus. É como se Deus olhasse para você e te visse de uma forma aprovada. Mas aí que está um lance, essa forma aprovada, da forma como Deus olha para nós, não é por conta dos nossos méritos. Quando Deus olha para nós, Ele enxerga a cruz de Cristo, porque nós somos justificados. Não existe justiça nas nossas próprias vidas, não somos justos, não há um justo sequer, mas a nossa justiça é por conta da graça que veio através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Quando Jesus disse, está consumado, ali Jesus Cristo nos justificou. Então não existe... Paulo aqui ele traz diversas características do seu currículo. Ele está dizendo, olha, eu poderia me orgulhar nisso, mas não é o que eu quero fazer. Eu prefiro me orgulhar. Eu sei que a minha justificação ela vem de Deus. Eu sei que a minha justificação não vem pelas coisas que eu posso fazer, pelas coisas que eu posso herdar, mas vem simplesmente de Deus. Vem o golpe final desse currículo de Paulo, que está lá no versículo 7, 8, e eu vou ler só o pedacinho do 9, que é a continuação. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. O que Paulo está falando aqui pra gente? Poxa, sabe tudo esse currículo que eu deixei? Esse fato de eu ser hebreu de hebreus, de eu ser da linhagem de Israel, de eu ser da tribo de Benjamim, de eu ser fariseu, tudo isso daí, gente, é lixo. Se não me engano, no original da palavra, algumas versões falam refúgio, mas o original dessa palavra seria como se fosse esterco. Então Paulo está dizendo assim, tudo isso daí pra mim não é nada. Isso daí é como se fosse esterco. Porque tudo isso daí eu troquei por alguma coisa muito mais sublime, que é o fato de eu conhecer a Jesus Cristo. E esse conhecer a Jesus Cristo não é simplesmente, legal, Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, o Jesus Cristo, Filho de Deus. Não, é o Jesus Cristo, aquele que eu posso conversar todas as manhãs quando eu dobro o meu joelho, aquele Jesus Cristo que Ele está comigo no meu dia a dia, que eu posso ouvir Ele me direcionando pelo caminho certo. É aquele Jesus Cristo, quando eu leio a Bíblia, Ele fala comigo e eu entendo o que eu tenho que mudar em mim. Esse Jesus Cristo é um Jesus Cristo de um relacionamento de intimidade. Não é o conhecer de você saber quem que a pessoa é, mas é um conhecer de você ter intimidade e convivência com essa pessoa. E aí, só para finalizar essa parte, é justamente isso que Paulo está querendo dizer. Olha, tem gente aí que está infiltrando na igreja de vocês, querendo impor práticas judaizantes. Sabe, isso daí, gente, cuidado com essas pessoas. Se o ideal fosse
viver na carne fosse tradição, fosse herança, fosse obediência à lei, eu, Paulo, poderia me orgulhar muito. Mas sabe, tudo isso daí que eu tinha, eu joguei fora, por conta da sublimidade de eu poder conhecer a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele vem, ele derruba toda a tradição, ele derruba toda a herança, ele derruba toda a etnia. Então não é você ser judeu que você é mais merecedor, sabe? É a graça de Deus. Porque quando Jesus Cristo ele morre na cruz, ele nos dá uma nova cidadania, que é uma cidadania celestial. Já não é mais essa terra, já não é mais as nossas culturas, já não é mais os nossos costumes, mas é simplesmente a soberania de Deus, a soberania de Jesus Cristo acima de todas essas coisas. E aí Paulo começa a falar um pouquinho pra gente do valor do Evangelho. Então, a partir do versículo 9 até o 11, fala o seguinte: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E daí a gente já até falou um pouquinho agora que essa justificação, essa justiça, ela é obra de Deus. Então não existe nada que a gente possa fazer que nós vamos conquistar essa justificação. Então, sabe aquela pessoa que você conhece, que ela é toda perfeitinha e só falta ela aceitar Jesus Cristo? Então, falta tudo na vida dela. Mesmo ela sendo moralmente correta, ela não pode se justificar pelas obras dela. E lá em Isaías 64, no versículo 6, fala justamente sobre isso. Fala que as nossas justiças para Deus é como se fosse o trapo da imundícia. E a Bíblia usa essa palavra até de uma forma como se fosse um eufemismo, para não dizer aquilo que ela realmente quer dizer. Mas eu não vou dizer para você, porque acho muito forte dizer assim de uma vez só. Mas se tiver dúvida, depois você dá uma pesquisada ou dá um toque no Zap que eu te falo o que é. Então, sabe, tudo aquilo que é melhor, que a gente acha que é melhor pra gente, diante de Deus, isso daí é como se fosse a coisa mais imunda do mundo possível, tá? Então não existe justificação pelas nossas próprias forças, é tudo obra de Deus. Então essa justificação, ela é obra de Deus e ela é feita através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele morre naquela cruz, o homem justo ele se entregou no nosso lugar. E é como se a justiça dele, a posição aprovada dele, agora fosse refletida em cada um de nós que pudesse acessar essa justificação através da fé. Então quando Paulo fala assim, e ser encontrado em Jesus Cristo, quer dizer como se em Jesus Cristo nós tivéssemos essa justificação. E essa justificação, ela é através de Jesus Cristo. Então é só através do sacrifício da cruz do Calvário que nós somos justificados. Jesus Cristo, que era um homem justo, 100% homem, 100% Deus, quando ele morre em nossos lugares, ele traz essa justificação para todos aqueles que estão nele. E quando Paulo fala em nele ser encontrado, ele está dizendo a mesma coisa que ser justificado em Jesus Cristo. Então, é como se essa justiça, como se Jesus sendo justo, ele pudesse imputar essa justiça em nós, todos nós que estamos nele. E é dessa forma que nós somos justificados. E essa justificação, ela só pode ser obtida pela fé. E mesmo essa fé, é só Deus para colocar essa fé no nosso coração. Como que nós, seres humanos tão limitados, podemos acessar essa fé, podemos acessar essa justificação? O próprio Espírito Santo produz isso nos nossos corações. Através da fé, a gente se apropria dessa justificação e a gente passa a andar em santidade, a gente passa a andar nos caminhos de Deus, não por nosso próprio esforço, nada é pelo nosso próprio esforço, é tudo pela graça de Deus, e é pela graça que nós andamos. A gente entende que tudo isso daí veio de Deus para as nossas vidas, a gente nem merecia, mas Deus entregou isso para a gente. E a gente busca diariamente perseverar em sermos santificados, em sermos moldados por Deus, para que a gente alcance aí, a maturidade na fé. E falando em maturidade, Paulo encerra aqui falando sobre a glorificação. É quando a gente atinge a estatura de varão perfeito. E essa também é a vontade de Paulo. Então Paulo ele deseja aí que no final da vida dele, o corpo dele seja glorificado, ele seja ressuscitado com Cristo Jesus e ele venha morar com Deus na glória, nos ares, assim como cada um de nós assim deseja também. Então é isso, gente. Chegamos aqui no final. Espero que essa aula tenha abençoado cada um de vocês.
Que Deus continue abençoando, que Deus continue derramando as bênçãos dele sobre a vida de vocês, que vocês tenham também esse desejo no coração de vocês de a cada dia mais conhecer a Cristo, não conhecer simplesmente de conhecimento, mas a cada dia mais ter um pouco mais de intimidade com o nosso Senhor, ter um pouco mais de relacionamento. E é isso, que Deus continue abençoando com vocês. Vejo vocês no Hangout na quarta-feira, às 9 horas da noite, como já é o nosso costume. E fiquem com Deus e alegrem-se sempre no Senhor. Tchau, tchau.